Estamos ao vivo, gente. Seja muito bem-vindo a esse humilde podcast, um novo episódio com essa lenda, esse fera aqui. Temos grande alegria em recebê-lo. Thiago Dota, ele já vai se apresentar. Gente, com certeza é uma pessoa que a gente vai riscar do nosso caderninho, uma pessoa que a gente aguardava muito nesse podcast. Para quê, gente? Não por nós, mas sim para ajudar, elevar, somar para esse segmento automotivo. E você aí que está começando agora essa oficina, auto center, autoelétrica, seja o que for, não esquece, pega caneta e papel e começa a anotar, porque vai chover informação e boa para você. E vai muito além da oficina e da autopeça, não, da autoelétrica, viu? Vai para sua vida aí, que esse fera aqui tem muita coisa para somar. Tiagão, seja muito bem-vindo ao Aceleração, cara. Estamos muito felizes por tu estar aqui. E, Tiagão, diz para nós aí um pouquinho quem é o Thiago. Vamos lá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com esse time, compartilhando conhecimento, experiência e principalmente, que estava falando com a Ralph ontem, muitos erros. Então, estou há 20 anos nesse mercado, aprendendo, né? Todos os dias mudando. Sou esposo da Cindy, pai do Bento, do Matias, do Davi e do José. Por enquanto, acreditamos que venha mais mão de obra por aí, né? Um grande problema do nosso setor é a mão de obra, então eu e minha esposa estamos resolvendo esse problema. Mas comecei a trabalhar num ferro velho, depois de um ferro velho a graxa entrou no sangue, né? Então a contaminação da graxa acaba levando a gente pro mercado e depois é muito difícil sair. Me tornei instrutor do Senai com 17 anos, devido a cursos e cursos e cursos que eu fiz dos 14 aos 17. Então foi uma jornada bastante intensa. Pra você ter uma ideia, eu ficava manhã, tarde e noite dentro do Senai. Então eu era aquele menino da bicicletinha com o jaleco do Senai. Sabe que você tá andando de bicicleta com o jaleco aberto, daí parece o super-homem, né? Então eu era esse menino doido que ia de bicicleta para o Senai. E eu morava dentro do Senai. Então era manhã, tarde e noite dentro do Senai. E foi uma fase muito boa, né? E me tornei, né, um instrutor muito jovem. Passei pela Olimpíada do Conhecimento, não sei se você já ouviu falar. Não ouvi, Thiago. O Senai, ele promove um evento entre os alunos. E é muito interessante. Por quê? Cria uma competição do conhecimento. Igual tem a Olimpíada da Matemática e tudo mais, né? Lá tinha a Olimpíada da Mecânica, da Tornearia, da Construção Civil, né? Da Robótica. Então o Senai promove um evento assim que acontece no Brasil inteiro e ele tem as etapas. Então tem a etapa escolar, que é da unidade. Aí tem a regional ou estadual, depende do estado. Aí tem a etapa brasileira e depois tem o mundial. E no mundial participa a Alemanha, Estados Unidos, enfim, participa 80, 90, 100 países, né? E na minha época, eu falei, eu vou estudar mais mecânica porque eu quero ser o melhor mecânico aqui da minha unidade. E aí eu passei já na primeira etapa. A primeira etapa foram escolhidos por nota. Aí nós fomos para uma prova prática dentro do Senai, ali com motores, com instrumentação, né? Provas realmente ali do dia a dia. E eu fui o selecionado para representar Cascavel na etapa Paraná. Olha só. Foi aqui em Curitiba, inclusive. Show. Na Faculdade Positivo. Foi um evento, 200 mil pessoas passaram pelo evento. E isso em 2006, 2007. A gente tá ficando velho, hein, Lécio? Foi um pouco. O tempo tá passando. E aí, o que aconteceu? Eu era aquele mecânico, né, de ferro velho, então você imagina, era o Corcel, a Kombi, o Fusca, né, eu não tinha muito contato com tecnologia no meu ambiente de trabalho, mas no Senai eu tinha. Então era muito discrepante, né, você viver uma realidade num ferro velho. Hoje esse ferro velho é uma autopeças, né, extremamente organizada, com gestão, os carros nas prateleiras, né, software para identificar tudo. Agora, na minha época, não. Era vai lá, tira o capô do Corcel lá e vê se tá bom, né? Então, do ferro velho para o Senai, para mim, assim, foi uma mudança muito grande de realidade.
E eu meio que me apaixonei por aprender, por estudar. O meu pai, quase que diariamente, me encontrava à noite lendo apostila técnica. Eu estava dormindo, às vezes, em cima das apostilas. Meu pai cansa de contar essa história e eu, filho, vai dormir, sabe? E às vezes eu estava na minha cama, às vezes eu estava no escritório, tinha uma escrivaninha do lado da minha cama ali que eu estudava, né? Porque realmente virou uma paixão estudar, né, a mecânica, né, como um todo. Então essa fase de Olimpíada do Conhecimento me trouxe uma visão de indústria, uma visão de procedimento, POP, uma visão de trabalhar de forma organizada e limpa. Então você vê, né, o Thiago lá com 13, 14 anos, era na sujeira, na chuva, tudo desorganizado, e no Senai era totalmente oposto. Então isso foi me dando uma mentalidade. Então esse jovem começou a ser preparado para uma visão de oficina diferente do que nós encontrávamos no dia a dia. E aí eu comecei a receber do Senai incentivos para eu seguir na Olimpíada do Conhecimento. Thiago, ó, vai para a etapa Paraná. Então, nesse momento, nessa fase, para não tomar muito tempo aqui, eu decidi deixar o mercado de trabalho para focar no estudo da Olimpíada. Então, a minha atividade diária era POP, o dia todo. Desmontava o motor inteiro dentro do Senai, montava o motor seguindo os procedimentos. Aí era assim, segunda, terça, quarta, motor. Quinta e sexta, câmbio. Aí na outra semana era eletrônica. Na outra semana era suspensão. Então, como a Olimpíada do Conhecimento ela exige do técnico todas as áreas, porque dentro da Olimpíada você tem uma prova de freio, uma de suspensão, uma de motor com metrologia, uma de eletrônica embarcada. Então, é uma prova por sistema. Então, eu treinava toda semana num sistema. Motor diesel, eu desmontava o motor, fazia metrologia, montava o motor e funcionava. Então, eu era aquele aluno doido dentro do Senai que ficava lá desmontando as coisas, mas sempre com uma instrução do lado. Então, eu tive uma formação muito rápida. O que eu aprendi em 2 anos como aluno da Olimpíada, eu acredito que um técnico hoje demora 10. Então, eu me tornei um instrutor muito rápido, porque depois que passou a etapa da Olimpíada do Conhecimento, o Senai falou, ó, Thiago, nós precisamos de você aqui dando aula. Então, eu tive, assim, muitas bênçãos na minha vida já desde o início, sabe? Já desde o início eu tive oportunidades assim, tive que falar não. Isso é até importante, eu acho que deixar registrado aqui. Eu falei não para propostas salariais, assim, ó, 3, 4 vezes mais. Pra você ter uma ideia, quando eu voltei da Olimpíada Na verdade, nem foi quando eu voltei. Antes de eu ir para a etapa nacional, eu comecei a trabalhar meio período numa empresa. O salário mínimo na época, se eu não me engano, era R$240. Hoje está quanto? 1.300? Por aí. 1.500? Então, olha só, né? Era R$240, está na minha carteira de trabalho. E eu tive proposta na época para ganhar R$1.000. Então, eu trabalhei 1 mês ganhando R$1.000. Eu falei, não, mas peraí. Eu estou ganhando dinheiro, mas não estou mais aprendendo. E aí eu peguei uma chave. Aqui vem uma chave forte. Todo colaborador, ele tem que estar numa empresa para aprender, não para ganhar. Quando você para de aprender, está na hora de mudar de cargo, de função, sabe? Está na hora de você buscar outro caminho. Então eu senti, eu estou 30 dias aqui ganhando bem, imagina na época, 4 salários. É como se hoje eu ganhasse R$6.000 com 17 anos. Então, né? Negócio totalmente fora da realidade. E aí eu falei pro meu pai, assim, ó, meu pai é um bombeiro, né? Minha mãe é professora, então assim, vem, né? São concursados. Aí você pega um menino que quer empreender, é uma visão totalmente diferente. O meu pai queria que eu fizesse o concurso para me aposentar. Faz o concurso, entra aí no corpo de bombeiros e você vai se aposentar. E eu, não, mas isso não é para mim.
E eu acabei fazendo o concurso do bombeiro para agradar o meu pai nesse período, né? Tava trabalhando, ganhando bem. Vou fazer o concurso, porque com 18 anos eu já posso assumir. E o pior é que eu passei no concurso. Não lembro se eu chutei tudo e acertei, o que eu fiz, mas eu passei nesse concurso. E aí eu enfrentei um problema, que é falar não pro meu pai, né? Meu pai, com muita sabedoria, falou, olha, se você tá decidido a seguir a mecânica, e pra vocês terem uma ideia, era tipo assim, uns 3 mil reais o salário na época. E eu tava ganhando 1.000, né? Então foi assim, ó, foi um momento assim que aconteceu muitas coisas. Cada semana era uma coisa diferente. Mas aí eu resolvi deixar trabalho, deixar o concurso do bombeiro, os 1.000 reais que eu ganhava, os 4 salários mínimos, para ficar dentro do Senai, me preparando para a próxima fase da Olimpíada, que era a fase nacional. E aí nessa fase eu tinha uma bolsa de R$ 297 reais, que era um salário mínimo. Então percebam, né? O menino com 17 para 18 anos, o que ele quer? Carro turbo, mulherada e tá com os amigos. Não tem. Todo homem tá nessa fase, ele quer isso. Ele quer um esporte, ele quer um motocross, ele quer uma arrancada, ele quer, né? É a fase que a gente tá querendo gastar energia, né? Sim. E para mim foi muito difícil tomar a decisão de, né, deixar dinheiro, deixar salário, deixar essas condições para ir pro Senai estudar. Mas nessa época eu já tinha um pouco de maturidade, que meu pai sempre falava, as decisões de hoje vai impactar na colheita de amanhã. Então, o que você está decidindo hoje vai decidir a colheita de amanhã. Então, só pensa nisso, todas as vezes que você for tomar uma decisão. E aí eu decidi entrar na Olimpíada com toda a energia. Então, eu parei de trabalhar no mercado e era manhã, tarde, noite, estudando para o Nacional. Porque eu fiquei classificado em primeiro aqui no Paraná na etapa que teve... eu não lembro em qual cidade, foi em Maringá. Em Maringá teve a etapa estadual e eu fiquei em primeiro lugar. Aí fui pro Nacional. Tinha 18 competidores. Lá eu fiquei em segundo lugar, empatado com o primeiro, que era São Paulo. Aí eu e o aluno de São Paulo ficamos treinando mais 10 meses para a etapa mundial aqui no Canadá. Então, só para resumir, o Thiago Dota começou na área automotiva por um ferro velho e dentro de um ano estava no Senai e dentro de um ano estava na Olimpíada e depois de um ano estava na etapa nacional e depois de um ano estava como instrutor. Depois de 3 anos de instrutor eu já estava querendo abrir minha oficina, sabe? Então sempre assim... Dinâmico, rápido. Sempre muito rápido, mas nunca olhando para o hoje. Sempre amanhã. É o que eu estou plantando para colher. Não é o que eu estou ganhando. Porque se fosse olhar para o que eu estou ganhando, com certeza, eu seria um colaborador hoje dentro de alguma empresa. Então, o Thiago Dota que o pessoal vê na internet, né? Que tudo é bonito. Instagram tudo é bonito, né, cara? Tudo é legal. A Medcar lá é bonita. Você esteve lá já. É bonita a estrutura, né? Mas na hora de manter limpo, na hora de manter funcionando, de manter dando lucro, né? Não é tão bonito assim. Tem as nossas dificuldades, né? Mas lá atrás teve um plantio, né? Então, pra gente começar a nossa conversa aqui, o Thiago Dota não é o cara que sempre acertou, não é o cara que teve um patrocinador, né? Mas é um cara que sempre foi abençoado. Como? Com oportunidades. E uma coisa eu digo, todo mundo está no meio de uma oportunidade, mas não está enxergando. Todo mundo está. Então, eu começo aqui essa nossa prosa dizendo para vocês, do ferro velho para o mundo. Porque hoje a gente está em 18 países. Né? Show. Show de bola. Gente, com essas prerrogativas aí, com essa introdução básica aí, já daria pra gente ficar esse podcast todo falando só disso aí. Do quanto é importante a gente ter o mindset, o quanto é importante a gente aproveitar essas oportunidades, essas bênçãos que o Thiago falou. Isso mesmo, gente. Às vezes fechamos os olhos, não entendemos as bênçãos que recebemos, ou às vezes não entendemos o ensinamento de uma mentoria, que foi o pai dele naquele momento, de orientá-lo, filho,
olhe para o plantio, não olhe para agora. Não queira colher agora. É o plantio, se trata do amanhã, não é agora. E você abdicar, se deixar de toda essa, digamos que essa energia que tem o jovem, como o Thiago falou, poxa, de ir lá e se divertir e tal, e tá tudo bem, e abrir mão de tudo isso, para você conseguir olhar para o amanhã, gente, não é brincadeira. Então, só com essa introdução, a gente poderia ficar horas aí discutindo, conversando sobre esse mindset, sobre isso, simplesmente essas poucas atitudes que fizeram toda a diferença, que é esse cara que a gente está vendo aí hoje, poxa, uma referência no segmento, enfim, fazendo acontecer e não só pensando nele, mas em si também no segmento como um todo. Show de bola, é um prazer tê-lo aqui, Thiago. Aqui vamos agradecer também a Ana Paula, minha companheira de vida, sócia também nos negócios, Larissa, a galera aqui da 41 Estúdio, dando suporte pra gente aí, vamos lá, pra gente fazer um belo podcast e, digamos que, impactar em muitas pessoas o máximo possível aí no nosso segmento. Thiago, resume para nós aí, cara, na sua opinião, o que é uma empresa de sucesso? O que é uma oficina de sucesso? Vamos ser um auto center, enfim, uma autoelétrica, o mais simples possível para o nosso povo entender. Oficina de sucesso não é o tamanho. Oficina de sucesso é o que traz paz para quem trabalha lá dentro. E quando a gente fala em paz, não é faturar 1 milhão, não é faturar 500 mil, não é ter 2, 3 mil metros quadrados. Uma oficina com um único elevador, muitas vezes é uma oficina de sucesso. E uma oficina com 20 elevadores, muitas vezes é uma oficina fracassada. Onde está o sucesso e o fracasso? Sucesso é quando você tem paz, é quando você não sente falta de nada. Tem gente hoje andando com um carrinho popular, muito mais feliz do que empresários que estão andando com uma Ferrari. E eu, tenho negócios em Alphaville e morei lá por 3 anos. Recentemente voltei para minha cidade, por causa da dinâmica dos filhos aí, principalmente. Conheci muita gente que tem um jato, que tem uma Ferrari, que tem isso, que tem aquilo, mas não tem paz. Então, para mim, uma oficina de sucesso é aquela que traz uma qualidade de vida para todos que trabalham lá dentro. Show de bola, show de bola. Gente, isso só reforça, princípios que são milenares, a paz tem que estar dentro da gente, você fazendo o seu bem, o que você acha justo, o que você defende. Eu subentendo que é essa a mensagem do Thiago, não é o tamanho que se é, mas o quanto você está bem contigo, o quanto você está seguindo o seu propósito. E até a gente, lá na frente, Thiago, vamos ver se conseguimos entrar um pouquinho de cultura, o tempo é apertadíssimo, vamos ver se conseguimos entrar um pouco disso, que é uma coisa que eu acho fantástica e linda ao mesmo tempo, que muda muita gente, Thiago? Essa questão da cultura dentro das empresas. Sim. Thiago, com toda essa história essa superação, de aproveitar as oportunidades, de estar no meio delas, de criá-las, de ir atrás, de não desistir. Thiago, por que todo esse ímpeto? Se você não fosse da área automotiva, você acha que você teria o mesmo ímpeto? Por que o Thiago escolheu o segmento automotivo? E por que todo esse porquê? O que te move? O que tá aí, Thiago? O que faz o Thiagão pular cedo e falar, vou enfrentar um hater, vou enfrentar, poxa, a escassez de mão de obra, poxa, não, eu vou criar mão de obra, e agora não, eu vou criar uma solução online, não, agora eu vou criar um movimento que ainda nem existe, que é o Brasil, que é o mercado elétrico. Isso aí, para quem não acompanha lá, o elétrico está chegando, é uma desmistificação, como foi, talvez, até ouviu o Copino falar um pouco sobre isso, Thiago. O mesmo choque que foi para a gente do carburado para injeção eletrônica está sendo hoje o elétrico. Uhum. E assim como também foi o câmbio automático que você vem defendendo. Mas, Thiago, defenda aí, cara. Por que, Thiago? O que te move? Eu acho que a vida, ela é muito além do que aquilo que a gente enxerga, Para quem é cristão, sabe que o nosso propósito não é conseguir coisas, não é patrimônio, não é bens materiais. Então, eu aprendi a viver por causas e não por coisas, E eu entendi que por trás de uma oficina mecânica, por trás de um técnico automotivo, de um câmbio automático, de um híbrido elétrico, de uma estratégia, de um remap, por trás de tudo isso, existe uma pessoa que precisa se encontrar.
E na Bíblia está escrito que a quem muito será dado, muito será cobrado. Então, quando você entra no nível de entendimento, conforme você falou, princípios milenares, né? A gente entende que as pessoas elas estão vivendo uma vida totalmente perdida. Elas estão assim, aleatórias. Elas vão para a esquerda, vão para a direita, vai para cima, vai para baixo, vai para o trabalho, vai para o estudo, vai para a faculdade, faz uma viagem, compra um carro, compra uma casa, mas não é isso que preenche, né? Então, eu entendi assim que eu preciso ensinar um pouco mais essas pessoas. E a primeira isca que eu levo é a do trabalho. Porque todo mundo hoje levanta querendo trabalhar e dorme querendo trabalhar e acorda querendo trabalhar e final de semana trabalho. Então, o trabalho é o assunto que eu mais trago pessoas. Mas ali dentro a gente vai ensinar que além do trabalho, que é abençoado, é de Deus também, né? Não é errado trabalhar, porque às vezes quando você leva, né, muito para o lado, né, vamos lá, preconceituoso, né? Você fala, não, trabalha demais. Não, temos que trabalhar. Não sei por que Adão foi pecar, né? Agora nós temos que trabalhar, mas tudo bem. Mas assim, eu vejo que as pessoas, elas não entenderam que não é na força do braço que você resolve as coisas. Então é com conhecimento, é com estratégia, é com experiência. Nós somos corpo, alma e espírito. Então se eu não alimentar meu corpo da forma correta, eu vou ficar doente, vou ficar sem energia, não vou conseguir trabalhar. Se eu não alimentar minha alma da forma correta, eu vou trabalhar da forma errada. Não tenho resultado. E se eu não alimentar o meu espírito, o que vai acontecer? Eu vou ficar desenfreado, trabalhando, conquistando, ganhando, comprando, vendendo, crescendo, mas eu nunca vou perceber a minha verdadeira razão de estar aqui na Terra, né? Então, eu entendo que as pessoas elas estão muito perdidas. E não é culpa diretamente delas. O pai e a mãe se perdeu em algum momento, os professores, os mentores, os líderes espirituais, né? Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Nem todo mundo que está com uma Bíblia na mão é cristão, né? Então eu entendo assim que a gente precisa, principalmente no setor automotivo, trazer esses homens. Eu falo homens porque a maioria do problema é com homens, né? Não que as mulheres não tenham problemas também, mas eu vejo os homens ainda muito presos, muito escravos de trabalho, de pornografia, bebida, alguns casos com drogas, né? Eu já atendi empresários em algumas mentorias que eu faço, onde eles estão refém de drogas, né? Empresários prósperos, viciados em cocaína. Então eu entendi que a gente tem uma batalha, é uma luta, né? E agora que eu consigo ajudar esse público, eu não posso ser um covarde de desistir ou de parar, ou de pensar somente na minha vida, entende? Eu acho que a minha vida, eu acho que eu sou um dos caras mais ricos que existe na face da Terra, e eu nem tô falando de dinheiro. Eu tô falando de saúde, de energia, de mentalidade, a minha família, os meus filhos. Hoje a minha esposa falou, inclusive numa mensagem aqui do WhatsApp, nós somos uma das famílias mais ricas do mundo, né? Então, temos uma missão, sabe? E aí é ruim pensar dessa forma, porque nunca mais você tem uma vida de falar, eu vou curtir a minha vida. Não. Eu tenho o meu momento de desfrute, de descanso, o meu momento de família, o meu momento, né, do meu esporte. Tudo bem, eu tenho o meu momento. Agora, eu também tenho que lembrar que Deus me deu uma missão. Então, é uma luta. E o nosso setor precisa de mais Thiagos, de mais Lécios, de muita gente, né? Contribuindo, né, com essa mensagem. Porque não é dinheiro, não é empresa, não é patrimônio, é muito além disso. Então, eu fui sendo tratado com o tempo, né? Tive vários mentores espirituais, inteligência emocional, finanças, processos. Trabalhei com alguns mentores na parte de coach, né? Eu lembro, até eu tinha esquecido disso, mas uns 7 anos atrás eu fazia sessões de coach.
Então o coach me ajudava, né? Não é esse coach que a gente vê na internet, que tem uns coach aí que não são coach verdadeiros, né? O coach verdadeiro é aquele que está aqui do teu lado te dando direção, né? Então, eu fui entendendo que o nosso público, o nosso mercado só pensa no parafuso, no módulo, no multímetro, no torquímetro, e eles esquecem de olhar para o restante. E o sucesso de uma oficina mecânica é 20% técnico. É uns 30%, 40% gestão. E é 50% mentalidade. Que é a mentalidade que vai fazer a gente ter energia, persistência de colocar as coisas nos eixos. Falta mão de obra para todo mundo. Não é só para mim, nem só para você. Problemas com cliente nós temos no mundo inteiro. Eu tenho alunos em 18 países. Eu já atendi presencial Portugal, Itália, Alemanha. Já fui lá o ano passado, nós fomos 2 vezes. Eu fiquei acho que 50 dias na Europa. Então, assim, vai muito além dos problemas técnicos. Vamos discutir os problemas técnicos. Calma, você está preparado para a gente entrar nessa conversa? Porque se você não tiver com o teu emocional preparado, esquece. Eu vou falar de DRE para você, aí do DRE a gente tem que sair para um plano de ação. E o plano de ação exige o quê? Acordar cedo, comer rápido no horário do almoço, muitas vezes ficar até 8, 9, 10 horas da noite resolvendo uma estratégia, um problema, um cálculo, onde que está o furo, né? Isso aí. E aí isso vai exigir o quê? Mentalidade. Então eu vejo assim, ó, eu fui chamado para isso, e aí a transformação dos nossos alunos é que tem me chamado muita atenção. Casamento restaurado, pessoas que não tiravam férias há 20 anos agora tá viajando, né? Pessoas que faturavam 30, 40 mil começaram a faturar 100 mil, 120 mil, com a mesma estrutura, com os mesmos mecânicos, né? Então eu comecei a perceber o poder que nós temos. E eu não estou falando de ensinar algo mirabolante, não. Simples, né, Thiago? Sempre o simples. Arroz e feijão. O básico bem feito é o que traz resultado. Então eu não me considero um professor extraordinário. Não, mas eu gosto de ensinar o básico bem feito. Que é isso que vai fazer a gente ter resultado. Então eu fui chamado para isso e agora é difícil eu tentar sair, né? Que jeito que eu vou ficar em casa agora? Que jeito que eu vou viajar? Vou ficar 6 meses viajando, curtindo a vida? Não dá. Porque enquanto eu tô curtindo a vida, tem gente se matando, tem gente se divorciando, tem oficinas fechando. Você tá entendendo? Claro que sim. Família se desfazendo, enfim. Então nós temos uma missão. Claro que sim. E aí agora, deixa Deus ir conduzindo e a gente vai trabalhando. Olha só, gente, vocês viram o tamanho da missão, hein, do negócio, desse podcast. Então, tudo que o Thiago falou, acredito eu que também deve concordar comigo, tudo isso também são coisas que estão na Bíblia, que estão previstas. Por exemplo, uma coisa que o Thiago falou que me chamou muita atenção, que é a questão de você estar em constante melhoria, que é o que ele veio defendendo também. E isso está lá na Bíblia. Para quem quiser ver, vá lá, procura que está lá. Certeza absoluta que está lá. Então é um princípio que já é milenar, gente. Não é que não está reinventando nada, é isso aí. E desde quando que, por exemplo, esses princípios não são defendidos na Bíblia? Família, um pai, um provedor. Então, gente, são tudo coisas que estão lá, muito claras pra gente. E assim, é indiferente, a sua religião está lá na Bíblia. É universal, é para todos. Então, nada do que a gente vai falar aqui é novo, só que, porém, as coisas precisam ser reditas, o básico precisa ser refalado da maneira mais simples possível e, claro, que ser aplicado nas nossas vidas, né? Então, você que está aí desse lado e está perdido, não sabe qual o caminho, como o Thiago falou, né? Não está se encontrando, comece com essas coisas básicas, né, Thiago? Comece com isso aí, procurando uma palavra, uma orientação que, com certeza, aí você vai prosperar. Show de bola essa introdução, hein, Thiago? Puxa vida, só ficando isso aqui, a gente já terminava esse podcast aqui. Uhum. Thiago, mas falando de básico, e o Thiago também é defensor, assim como eu também, do básico bem feito, nosso grupo também defendemos muito isso, queremos o simples, muito bem executado, e a nossa luta todo dia, sempre quando alguém me pergunta, e aí, como é que tá? Cara, estamos fazendo o básico, cada dia melhorando no básico, isso mesmo, gente. Então, anota aí, você que não anotou aí. Thiago, qual é hoje, que você defende sobre o básico de uma oficina, dessa oficina de sucesso? Qual que são os pilares, o basicão, o chão, o alicerce? O que você defende aí? Tá. O cara começou hoje. Tá desligado o microfone de um dos celulares? O pessoal falou que tá dando retorno. Só veja. Qualquer coisa desliga um, que daí para de dar o retorno. Isso. Muito bom.
Então, olha só. O básico bem feito, para muitos, vai ser complexo. Porque eles não sabem nem o básico. Então, por exemplo, para mim, o que é o básico? É uma gestão. O que é gestão? É você gerir, é você administrar. Indicadores. É você ter o cuidado da máquina. Eu sempre falo que uma oficina mecânica ela é uma impressora de imprimir dinheiro. Agora, você sabe quanto essa impressora está custando para ela funcionar? Com papel, com tinta, com toner, com cartucho, com energia, alimentação elétrica, sim. A correiazinha lá dentro que às vezes desgasta, né? A manutenção da impressora. Uma impressora dura quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então, assim, a oficina é uma máquina de imprimir dinheiro. O problema é que as pessoas não sabem quanto custa a máquina. Então, está imprimindo dinheiro, mas a máquina está custando mais do que se imprime. Então, a gestão é você realmente ter um controle efetivo de quanto custa a máquina. Se você sabe quanto custa, nós vamos vender dentro de um formato que vai me trazer lucro, porque eu sei quanto custa. Então, as pessoas elas não sabem quanto custa a hora da empresa. Elas não sabem quanto custa um mês de porta aberta, né? E aí, o que eu digo? O básico é o quê? É um DRE mensal, para saber se dentro dos 30 dias eu tive lucro ou não. É um fluxo de caixa, porque o dinheiro que está no caixa nem sempre é lucro. E a falta de dinheiro no caixa nem sempre é prejuízo. Isso vai dar um nó nas pessoas. Por exemplo. Vai lá, Thiago, isso. Estou com menos 10 mil no meu caixa. Entrou no limite. Que inclusive é muito comum no nosso segmento. Esses menos 10 mil muitas vezes está no estoque. Por quê? Porque a pessoa fez uma compra de óleo muito grande, porque pegou uma promoção e vamos comprar 600 litros de óleo, né? 50% de desconto lá, compraram 600 litros. Ou muitas vezes, essa pessoa vendeu parcelado para o cliente, mas o custo é mensal. O mecânico é mensal, o imposto é mensal, o aluguel é mensal, água e luz é mensal. Os custos de software, de treinamento, de gestão, literaturas técnicas que a gente tem lá muitas vezes, é tudo mensal. Então, uma oficina, você não trabalha nem trimestral, nem semestral, nem anual. É mensal. Dentro do mês, eu vendi para uma empresa e faturei para 45 dias. E fiz um faturamento para 60 dias, para 90 dias, né? Muitas vezes, eu acabei comprando à vista ou com pouco prazo. E vendendo parcelado. Muitos fornecedores te dão em 3 vezes. 15, 30 e 45. Então, não é 3 vezes que nós estamos vendendo para o cliente. Nós estamos pagando praticamente à vista e recebendo em 3, 4, 5 meses esse valor. Então, eu olho para o meu caixa, está menos 10. Mas não significa que eu tive prejuízo no mês. Eu só não soube administrar o caixa. Mas deu lucro. Só que esse dinheiro ele foi para outro lugar. Então, ele está lá provisionado num boleto, num cheque ou no próprio cartão de crédito, né? Agora, às vezes eu tenho 20 mil no meu caixa, sobrando 50 mil, vamos jogar para cima, né? 20 mil é tão pouco, 20 mil não dá para nada, né? Vamos falar de 200 mil reais, eu tenho 200 mil no meu caixa, mas aí eu percebo que durante um mês, na minha operação, ela não teve lucro. Como que isso acontece? Eu estou recebendo dinheiro de outros meses. Eu estou recebendo dinheiro, às vezes, antecipado de serviços. Por exemplo, o cliente fala, não, eu vou te pagar à vista aqui, eu pego a hora que o carro estiver pronto. Então, entrou 20 mil reais desse serviço e o carro vai ficar pronto daqui 20 dias. Esses 20 mil reais não é lucro. Provavelmente o lucro desses 20 mil vai ser uns 2,5 mil, provavelmente, se for bem administrado. Né? Então, os donos de oficinas, eles se confundem muito em entender isso. O que é caixa e o que é lucro, né? Então, o DRE é a ferramenta básica para a gente entender. Dentro dos meus 30 dias, eu tive lucro. Como que eu faço isso? Custos, despesas e receita. Então, muitos esquecem que o 13º é um custo mensal. Ah, mas eu pago só em dezembro. Mas ele é mensal. Perfeito.
O nome já diz, é um 13º, então é o ano inteiro acumulando, né? Sim. Para chegar em dezembro ter algo a mais, né? Que é o 13º. As férias é 12 meses, então é um custo mensal. E aí a gente vem com custos que estão escondidos. Scanner, manutenção de equipamento, uniforme, EPI, treinamento. A própria demissão e contratação é um custo. Então, por exemplo, um provisionamento que eu faço em relação às taxas, né? De FGTS. Não é só o FGTS do mês. Mas quando eu mando embora ou quando ele tira férias, ele também tem o FGTS que tem que ser depositado, não tem? Sim, sim. E às vezes a gente não deixa esse dinheiro ali reservado para essa finalidade. Onde que vai esse dinheiro? Vai para pagar outras contas. Sobrou 200 mil no caixa? Não, vamos comprar elevador. Não, vamos fazer um epox na oficina. Não, vamos comprar um scanner de 50 mil reais agora. E aí as pessoas acabam não entendendo onde está o furo da oficina. Então, é um negócio muito difícil a gente trabalhar a gestão do negócio sem ter os números. E 99% das oficinas, o gestor, que é o dono da oficina, não sabe dos números. A esposa sabe das contas, que vencem e o que tem que receber. Ela na maioria das vezes, ela sabe isso. Agora, ninguém sabe o lucro onde está. Ninguém sabe se o movimento do mês está realmente sendo satisfatório. E aí eu dou um alerta aqui para o mercado. Eu vou ser bem otimista. 90% do mercado está precificando errado. Estou sendo otimista. 90% do mercado precifica errado. Por quê? Porque não sabe quanto custa. Então eu vou fazer o preço que o mercado está fazendo. Mas vamos lá, vamos pegar todo mundo aqui que está no estúdio. Nós estamos aqui numas 8, 10 pessoas, beleza. Eu abro uma oficina e falo, quanto você está cobrando aí para fazer um cabeçote? Eu faço 600 reais. E você? Eu faço 550. Bom, eu estou começando. Então eu vou fazer 450. Mas você que já cobrou 600 está errado. O teu custo de operação já não está sendo calculado. Já é maior que isso. Então, perceba que o mercado precifica por quem está errando. E aí está todo mundo jogando o setor automotivo lá embaixo. Hoje, eu vejo oficinas sobrevivendo porque sonega imposto porque trabalha errado. Porque se fosse trabalhar certo, teria fechado as portas. E tem como mudar isso aí. Tem como mudar isso aí. Tudo tem, né? Com gestão, com informação, com mindset, né, Thiago? Tudo tem como mudar. Mas, claro. Um dia eu estava revoltado com a minha oficina. Eu falei, olha, eu larguei Senai, abri minha oficina, tinha um salário bom, aí investi um capital, eu emprestei dinheiro no nome do meu pai e da minha mãe lá para começar a oficina. Eu falei, mas eu tô fazendo tudo certo. Atendendo cliente, entregando carro, sem retorno. Oficina cheia, eu tinha uns 5 ou 6 mecânicos na época. 5 mecânicos acho que eu tinha. 3 elevador. 20 carros para fora da oficina todo dia. Como que uma empresa cheia de carro não tem lucro? Gestão. Aí eu me revoltei e falei, olha, é o seguinte, a partir de agora, eu vou precificar e se os clientes achar caro e não querer fazer o serviço comigo, eu vou melhorar meu marketing, eu vou melhorar a experiência, eu vou fazer uma foto, um vídeo, qualquer coisa diferente. Vou fazer uma dancinha do TikTok, qualquer coisa. Na época não tinha TikTok, né? Mas eu vou fazer qualquer coisa, mas não vou baixar meu preço. A minha briga agora é o que eu tenho que fazer para eles aceitar o preço real. Porque se eu baixar o preço e fazer o que o mercado está fazendo, a minha oficina vai para o buraco. Não tem jeito, eu vou ter que sonegar imposto, eu vou ter que trabalhar errado. Então, vou mudar a minha precificação e vou bolar outras estratégias. Cara, foi onde mudou a Medcar. Então, a Medcar começou a sair da trava, de ficar 1 ano trabalhando sem crescer, só crescia a dívida, a empresa não crescia, e aí começou a sobrar no caixa. O que sobrou no caixa da Medcar me permitiu reinvestir. Então, a Medcar já está no 3º prédio, em 10 anos. É mais ou menos assim, de 3, 4 anos, eu dou um salto na empresa.
Hoje eu já acho até difícil dar um salto maior em Cascavel, mas eu acho que eu vou entrar em outras áreas. Talvez funilaria e pintura, diesel, vamos ver. Eu estou estudando, né? Mas assim, eu saí lá de 200 metros quadrados para hoje 4.000 metros quadrados, né? Então, como que foi dando esse salto? Olhando para o meu DRE, não fazendo preço de mercado, e se o cliente começa a reclamar e chorar, eu tenho que entender o marketing. Não é o preço, é o marketing, é a comunicação, é o valor de entrega, é a minha diferenciação. E confesso que é um desafio. Por quê? Porque você competir com uma oficina que não sabe dos números é difícil. Eu vendo um amortecedor aqui por R$2.000, a oficina está vendendo por 1.000, o mesmo amortecedor, o que o cliente acha? Caro. Ele acha que é caro, ele acha que você está roubando. Eu não estou roubando. Eu estou tendo meus 15% a 20% de lucro da operação, que me traz lá 1% de rentabilidade do meu patrimônio. Está abaixo de outros investimentos. Concordo. Né? Nós temos investimentos no mercado aí pagando 1,6 a 2 hoje. À tarde eu já coloco capital lá, já está rendendo isso. Tem um risco nessa operação. Sim. E é um risco calculado, que você começa a pôr na ponta da caneta, você vê que se não estiver trabalhando diariamente, você está no risco. Trabalhista, ambiental, retorno de serviço. Nós não temos seguradoras hoje que protegem os carros. Sim, estacionamento. Eu tenho seguro na empresa, tenho seguro de teste de rodagem, mas existe um risco, tipo, eu trabalhar com um carro de 3, 4 milhões muitas vezes, que o seguro não cobre. Eu tenho um carro de corrida preparado de 3 milhões, lá um GTR, por exemplo, que a seguradora não cobre aquele carro. Porque é um carro, né, de pista. É um semi-pista, né? Usa na cidade, mas é um carro de 1.400 cavalos. Então, não tem seguro para esse carro. Sim. E eu tenho que testar esse carro. Então, assim, você começa a analisar, você fala assim, eu vou largar a oficina. Mas aí, por outro lado, eu lembro, não, peraí. Um médico estuda 10 anos para ganhar quanto? Quanto que o médico ganha hoje quando ele sai da universidade e começa a trabalhar, vocês sabem? 5, 10 mil reais. Hoje, pagando bem, 15 mil para trabalhar em posto de saúde. Então, ele vira um plantonista. Então, ele vai ter que estudar mais uns 5, 6 anos, se especializar, investir um pouco mais. Ele já investiu aí, nesses 10 anos, uma boa grana. Então, ele vai ter que investir um pouco mais, se especializar, para poder ganhar uns 40, 50 mil reais. E daí vai mais uns 5 anos para ele partir de 50 mil. O médico ganha 50, 80, 100, 200. Aí vai de cada um, né? Eu tenho amigos médicos, eu tenho clientes médicos. Eu faço um investimento num grupo aí, tem um médico também lá. E ele tá largando a medicina para investir em outros negócios. Mas ele já tá meio que na hora de aposentar. Mas assim, eu não estudei igual um médico e não investi toda essa grana e já tenho uma renda a mais do que os médicos. Eu tô falando do Thiago, dono de oficina. Não o Thiago, instrutor, mentor, nada. O Thiago, dono de oficina. Então, falar que a oficina é ruim também tá errado. Concordo. Então, a oficina é muito boa, mas tem os desafios. Aí você fala assim, não, mas eu vou largar a oficina. Tá, mas você vai fazer o quê? Mercado também tem. Eu vou abrir um supermercado, panificadora. Eu vou trabalhar com imóveis. Tudo tem seus desafios. Perfeito. Tudo tem. Então, eu vejo assim que nós temos afinidades em algumas áreas. Eu gosto de carro, fui treinado em cima de carro desde a minha juventude, então não é hora de eu ficar pensando em outros mercados. Eu vou investir em outros mercados, igual eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Eu sou um aprendiz agora de investidor, né? Errando, perdendo dinheiro. Até agora eu mais errei do que acertei, né? Mas estou aprendendo. Mas o que me trouxe até aqui foi a oficina. Então eu vejo assim, o dono de oficina tem que começar a fazer uma conta assim, 8 horas do dia é para eu pagar as contas. Então eu vou me dedicar. Se você aí é muitas vezes um dono de oficina e você precisa estar na pista, né, produzindo. Porque muitos me falam assim, Lécio, se eu parar de atender o meu cliente, ou de consertar o motor, ou de fazer o câmbio para administrar, não entra dinheiro na oficina. Legal. Então o que você vai fazer? Divide o dia em 3. 8 horas, paga as contas. Então vai trabalhar onde você é bom.
Tá tudo certo. 8 horas você vai dormir. E você tem as outras 8 horas para você se alimentar e para você crescer. E aí você vai ter que aprender coisas novas. O DRE, o fluxo de caixa, os processos, os indicadores, o treinamento da equipe, a reunião da equipe, né? Em vez de almoçar 1h30, 2 horas, você vai almoçar em 25 minutos só. Entendeu? Então, assim, você divide o teu dia em 3 partes e 1/3 do teu dia é para você crescer. É para você evoluir. Então, eu fiz isso. Eu dividi o meu dia em 3. 8 horas eu montava câmbio. Dentro da Medcar eu era o teste de carro, o recepcionista, o chefe de oficina. Como que eu ia montar um câmbio automático? Não tem como. Então eu fechava a empresa e trabalhava à noite. Então eu dividia o meu dia, sabe? Claro, foram alguns anos assim, até que eu entendi. Não é trabalhar muito, é trabalhar certo. E aí eu vejo que hoje tem muita gente aí trabalhando muito, mas muito errado. Então vai ter que trabalhar cada vez mais. Não, é trabalhar certo que vai me dar mais ganho. Então você trabalha certo e ganha mais, trabalha certo e ganha mais. Como que eu vou aprender a trabalhar certo? Com pessoas que já passaram por isso. Tem 2 formas de aprender. Com o meu erro ou com o erro dos outros. O meu erro custa caro. O meu erro custa muito caro. Então, por que eu não compro um aprendizado com você? Perfeito. Né? Você já errou muito, não errou? Já passou, claro. Quantos erros você já cometeu na tua oficina, você sabe? Incontáveis, incontáveis. Não cabe. Não cabe. Nesse caderno aí não cabe. Começa a escrever os erros aí, não cabe. Mas é muito mais fácil eu vir aqui aprender com os teus erros do que eu ficar errando uma vida inteira. Entende? E os donos de oficinas, eles não sabem disso. Eles acham que a gente tá vendendo curso. Meu, não precisa comprar nenhum curso, nem meu, nem seu. Compra de outros professores. Isso aí. Mas não fica parado. É isso aí. Mas, Thiago, é isso aí. Começa tudo de novo, né? Cai na dita coisa da mentalidade. E, enfim, se a pessoa não tiver disposta a ter resiliência para fazer tudo isso que o Thiago falou aí, não vai, galera, não vai, porque a gente tem que pagar o preço, a gente tem que ir para cima, como o Thiago falou, tem que ir atrás de conhecimento, tem que praticar também, tem que estar com a cabeça aberta todo o tempo, tem que saber dividir os seus tempos para que tenha prioridade na oficina. Mas você que está pensando que está começando a sua oficina e nunca ouviu falar de DRE, acho que é uma coisa bem importante tentar falar de maneira mais simples ainda aqui. Gente, se você já não sabe o que é DRE, procure entender, né, Thiago? Vá atrás, não precisa, como o Thiago falou, não precisa ser aqui ou ali, vá em outro lugar, entenda isso, porque isso vai te dar uma clareza, um norte tão bom e é tão libertador você ter informação para você tomar uma decisão, né, Thiago? Sim. Porque num mundo tão dinâmico e como muda, simplesmente passar um orçamento voltar no cabeçote do Thiago de 400, 500 reais, 600 reais, lá você passar um orçamento, você tem que saber o quanto está custando a tua operação, como o Thiago falou, quanto custa a tua impressora para imprimir, gente. Sem essas informações básicas, que é o basicão, que esse foi a pergunta do Thiago, sem você saber o que é o DRE, o que é o DRE e o DRE fluxo de caixa, gente. Porque uma coisa é você obter lucro, mas tá o dinheiro na conta é outra coisa, porque você esquece, gente. Você talvez não tenha essa informação, que o dinheiro vai cair em 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e você já está pagando, como o Thiago falou, você já está pagando o óleo ali em 45 dias. Então, gente, entenda o que é um lucro, o que é um DRE. Mas você sabe por que a galera não gosta de estudar isso aí? Por que o dono da oficina... Mentalidade? Por que o dono da oficina não gosta de estudar DRE, fluxo de caixa, lucro... Porque é dono de oficina. Prejuízo. Mecânico. Sendo que ali está o dinheiro dele. E ele não gosta de estudar aquilo ali. Mecânico? Eu descobri o porquê. Porque ele é muito ruim nisso. E todo mundo gosta de estar na posição que é bom. Ninguém gosta de estar na posição que você é ruim. Porque quando você senta na cadeira para ver um DRE, você fica desconfortável. Você não entende nada. Você fica ali, aquele negócio é chato, te consome. Perfeito. Você entende? Perfeito. Agora vai pra oficina, o cara se sente o super-herói. Porque eu, quando estou na minha oficina, os negócios andam.
Quando eu não estou na minha oficina, para tudo. Então sou eu que faço a minha oficina andar. E a gente tem orgulho disso, né? Parabéns, você é um escravo. Você é um CLT disfarçado, essa é a verdade. Tem que bater ponto na oficina e o pior, não tem hora extra, não tem FGTS, não tem 13º, não tem nada. Entende? Então assim, quando o cara entender assim, ó, é onde eu sou fraco que eu cresço. Não é onde eu sou bom. Simplificar. Esse papinho assim de, você tem que estar onde você é bom. Cara, beleza, mas dono de empresa não tem esse papo, não. Dono de empresa não tem esse papo. Tem que estar onde é bom. Você tem que estar onde precisa. Até você ter caixa, crescimento, lucro, faturamento, pra você contratar pessoas para estar no teu lugar. Enquanto isso, filho, é você ou faz tudo. Então você faz o lucro, você faz a venda, você contrata, você treina, você resolve o problema do motor, você resolve o problema do câmbio, você resolve tudo. Então, não tem escapatória. O dono de oficina mecânica, ele é o faz tudo. Então, eu não vou porque daí eu perco, né? Eu perco serviço lá, vai baixar a produtividade. Não sei se o meu microfone aqui não desligou. Não? Ou foi meu fone? Tá tudo certo? Então tá. Então, o que eu vejo? Os caras só querem estar onde eles são super-heróis, que é na oficina. Perfeito. Se você tem alguém fazendo por você, eu concordo. Mas você já tá num outro nível. Agora o cara tá começando. 3, 4 colaboradores. Ele vai ter que ver o trem do DRE para ele pensar em fazer lucro. Ele vai ter que pensar no caixa para mudar a estratégia de comercial. Então, nesse início, porque nós odiamos planilha. Quem que gosta de passar 2 horas analisando uma planilha? Não gostamos. Você gosta ou não? Você gosta. Porque ela é financeira. Você gosta? Perfil. Não. Eu também não gosto. Mas é necessário, gente. Eu me sinto injuriado. Eu fico angustiado. Parece que eu estou sendo improdutivo. Perfeito. Não é esse o sentimento? Sim. Mas peraí. O dono da empresa tem que fazer isso. Eu descobri que dá para você olhar para os números enxergando os mecânicos, enxergando o cliente, enxergando o motor, o câmbio automático, o híbrido elétrico. Então eu comecei a estudar e trazer junto. Então eu olho para os números e vejo a operação. Então com o tempo nós vamos aprendendo, assim, não é uma paixão, né? Mas você vai gostando dos números. Você vai gostando dos números até começar a ter dinheiro na sua conta. E esse dinheiro na sua conta permitir você fazer o que você gosta. Ricardo, acho que bem direto e fácil, né? Então se coloque na zona de desconforto que é mais fácil. Ou seja, faça o que você não sabe, faça o que você não acha que é muito ruim, que é muito difícil, vai atrás, porque com certeza você precisa de informação. E nesse ir atrás, gente, você acaba aqui desenvolvendo e tendo uma clareza, uma claridade do que você precisa fazer na oficina, porque senão, como o Thiago falou, muito bem falou, você vai ficar escravo da sua operação, aí não é interessante. E falando em gente e operação, Thiago, falar da dor de cabeça de que quase ninguém tem aí, Thiago, como que você faz com as pessoas? Qual é o diferencial da Medcar? Hoje é um apagão generalizado em vários segmentos, inclusive, acho que no nosso segmento automotivo. Como que você trata? Qual que é esse tratar diferente para reter as pessoas, para contratá-las bem? Porque às vezes eu vejo muitos donos de oficina falando, poxa, mas eu nem tenho currículo para contratar, Thiago. Como que eu vou contratar alguém? Thiago, como que é isso lá na Medcar? Conta para nós aí. É assim, recrutamento e seleção, né? Eu vejo que hoje, por falta de trabalhar esse processo da forma correta, a gente acaba pegando o primeiro que passar ali na frente, né? Perfeito. Tá respirando, pode trabalhar. É mais ou menos assim, né? Tá respirando, tá desempregado? Bora, vamos trabalhar, né? Sem entender a função. Então, eu começo nas empresas... O pessoal colocou no Instagram ali que tá com chiado. Na verdade, é porque tá chovendo muito aqui em Curitiba, né? Mas tá tudo bem. É uma chuva abençoada aí. Então, o que acontece? Eu começo pela engenharia de cargo. O que é engenharia de cargo? É o que eu preciso para aquela função. Porque eu, por muito tempo, trabalhei contratando qualquer um e fui encaixando ele com o tempo. Eu vi, esse cara tem jeito para as peças. Não, eu coloquei ele nas peças, mas ele é melhor na recepção. Aí demorava 6 meses a 1 ano
para eu entender onde colocar esse profissional. Mesmo com avaliação de perfil, mesmo fazendo entrevista, analisando currículo, a gente ia percebendo com o tempo onde era melhor essa pessoa. E isso traz muito transtorno, isso traz muita perda de tempo. Então eu começo a engenharia de cargo. O que eu preciso? Nessa engenharia de cargo, eu desenho o dia a dia, a rotina, o perfil, a competência técnica, precisa ser experiente ou não, é cargo de liderança ou não, é operacional. Operacional em qual nível? Nós temos vários níveis operacionais. Então eu tenho o nível 1, que ele é 100% subordinado a alguém. Eu tenho o nível 2, que ele é 50% subordinado. Eu tenho o nível 3, que ele é 25% subordinado a alguém. Eu tenho o nível 4, que é aquele cara que já está sendo formado para líder. Então ele já quase que não precisa de ser subordinado a alguém. Ele já tem a iniciativa de tocar aquele setor. Então, entre esses 4 níveis, existe uma diferença muito grande. Tem mecânicos com 20 anos que precisa ser subordinado 90% do tempo. Senão ele vai cometer erros. E tem pessoas com 3 anos de experiência que já estão com tanta iniciativa, já estão com tanta postura de liderar, que você já não precisa estar direcionando o tempo todo o trabalho dele. Então, dentro da minha engenharia de carga, eu entendo assim, ó, essa pessoa ela precisa estar nesse nível. É o que eu preciso agora. Ah, mas apareceu alguém diferente. É uma opção. Mas eu tenho que entender, o que eu preciso é isso. O que eu preciso é um atacante. Não adianta pegar o zagueiro e falar, não forma ele atacante. Só tem zagueiro, cara. Só tem zagueiro. Vamos formar ele o Neymar. Vai quantos anos para formar um zagueiro num atacante? Talvez uma vida e você não consegue. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Todo mundo percebe que eu sou instrutor. Sabe qual foi a grande sacada da Medcar? Não, manda lá, Thiago. Eu ser instrutor. Vamos lá, Thiago empresário, dono da Medcar. O que fez a Medcar mais crescer? Assim, para você, a número 1, sem sombra de dúvida, o Thiago instrutor. Por quê? Está em contato o tempo todo com atualizações, está em contato com tendências de mercado, porque você, quando é professor, irmão, é todo dia planejando uma aula, pensando em coisas novas, bolando um conteúdo, né? Então o nosso cérebro, ele explode. Fica parado lá só consertando o carro para você ver. Você usa 5% do teu conhecimento. Essa é a verdade. A rotina, muitas vezes, vai te tirar do uso daquilo que você já aprendeu. Mas, enfim. Então, o Thiago instrutor estava o tempo todo entendendo para onde o mercado está indo. Segundo ponto, trazendo formação para dentro, eu não formo só a minha equipe, mas eu formo vários alunos que, de vez em quando, um ou outro fala, o meu primo, Thiago, está desempregado. O meu irmão, o meu vizinho. Tem um amigo meu que trabalha comigo lá na concessionária e ele quer sair. Ou eu estou saindo, Thiago, estou desempregado. Então, quando você está em contato com os alunos, naturalmente, eles querem trabalhar com você. Então, isso também me permitiu sempre ter mão de obra. Eu sempre tive mão de obra dentro da empresa, porque eu sou um formador de mão de obra. E olha que legal. O meu primeiro treinamento dentro da empresa foi assim, sabe a mesinha plástica de bar? Aquela mesinha de plástico, aquelas cadeirinhas de plástico. 3 cadeiras. Então, um conhecido meu eu convidei para esse curso e 2 eram meus mecânicos, que por livre e espontânea pressão, né, eles participaram. Nesse primeiro treinamento, eu não tive lucro e não tive um resultado imediato na empresa. Mas eu trabalhei 2 dias lá formando eles. Foram umas 10 horas por dia. O segundo treinamento tinha 4 pessoas. O terceiro tinha 2. Depois tinha 5. Depois tinha 1. Depois tinha 10. E foi assim, né? Então, nesses últimos 10 anos, foram mais de 20 mil alunos. E o treinamento virou um negócio. Porque daí eu comecei a rentabilizar os treinamentos também. Virou um negócio que eu já faturei milhões com isso. A gente formou já muita gente. Em câmbio, em gestão, em híbrido elétrico. Hoje, em híbrido elétrico, nós temos mais de 600 profissionais já formados. Em 12 países, né? Câmbio automático em 18 países. Então, assim, aquilo que era uma necessidade
virou uma oportunidade. É claro, foi desafiador para mim tocar a Medcar de treinamento. Não é fácil. Hoje eu tenho uma equipe que toca Medcar. Fala assim, Thiago, a Medcar, cara, quem sabe mais da Medcar é a minha equipe. Eu sou estrategista só. Operacionalmente falando, a minha equipe é melhor do que eu. Isso sem sombra de dúvidas. Mas eu tenho estratégia. Se você me falar agora o que eu tenho que fazer para aumentar a receita, o lucro, qualquer coisa, eu te dou a receita muito rápido. Eu tomo decisões muito rápidas dentro da Medcar, porque eu virei um estrategista. Agora, o que me ajudou a sair de operacional para estratégia é ser professor. Então, o que eu não escondo o jogo e também não falo para as pessoas assim, ó, você tem que fazer o curso comigo. Cara, você pode começar fazendo o curso com a tua equipe. Depois com os teus amigos aí na sua região. Eu nem digo amigos, porque tem muita gente que prefere fazer um curso com cara de fora do que com de dentro. Normal. Sabe por quê? Santo de casa não faz milagre. Simples. Santo de casa não faz milagre. Então, as pessoas preferem receber o Thiago aqui em Curitiba do que você. Mas você às vezes tem muito mais para agregar aqui em Curitiba, porque está aqui, do que eu que estou lá em Cascavel. Mas é aquela coisa do ser humano. Isso aí é bíblico, inclusive. Jesus Cristo disse, está na Bíblia, que nenhum profeta será reconhecido na sua própria terra. Isso está escrito. Então eu sofri muito, porque na minha região, né, os caras não queriam mais fazer curso comigo, era um ou outro. Aí eu falei, então eu vou começar a atender os de fora. E aí começou a vir gente. Então, em todo esse jogo, eu tenho mão de obra. Você está entendendo? Sim. Então, a minha sacada maior é ter treinamentos. O que eu ensino aos meus alunos? Por exemplo, o aluno fala, Thiago, eu não sei me comunicar, eu não tenho postura para ser instrutor. Então não adianta eu querer me formar um Neymar se eu não tenho perfil para ser o atacante. Realmente, não adianta. Mas o que você tem que fazer? Trazer professores para dentro da sua oficina. Então começa a trazer um curso. Faça com que a sua oficina seja uma oficina que vai receber outros instrutores de fora. Ah, vai ter um curso na nossa cidade. Eu vou doar a minha oficina para isso. Eu mesmo oferecer a minha oficina como espaço para outros instrutores dar curso lá em Cascavel, sem cobrar nada. Cara, vai lá, eu te ajudo a vender e ainda, dependendo do caso, eu pago um coffee break. Por quê? Porque a minha oficina começou a ser o quê? Núcleo, né? Assim. O ponto de encontro. Claro. Você está entendendo? Então, esse movimento de você facilitar a formação é que todo empresário tem que fazer. Nós temos que facilitar, não dificultar. Ah, o cara tá vindo aqui ganhar dinheiro. Se ele tá ganhando dinheiro, tá formando e tá nos ajudando, que ganhe. Tá tudo bem, sabe? Mas o cara não vai me pagar nada. Tá, mas é o teu negócio? Não é o teu negócio. Então não adianta você querer ganhar de algo que não é o teu negócio. As pessoas às vezes querem olhar só pro dinheiro. E por trás dessas oportunidades é que tá o nosso resultado. Então, quando eu comecei a favorecer a vinda de informação para dentro da minha oficina, cara, aí sim o negócio começou a andar. Porque eu tive parceiros, aí eu comecei a ter mão de obra olhando, aquela oficina lá tá sempre com curso, tá sempre com evento, sabe? Aqui na nossa oficina o nosso patrão não nos ajuda com nada, não incentiva em nada. E lá na Medcar o pessoal tem treinamento toda semana. Então, essa visão de levar todo mundo para estar num constante aprendizado. Perfeito. Me fez ter bons colaboradores. Com uma ressalva. Isso me traz um outro problema. Então, nem tudo é flor. Não. Eu tenho um problema hoje muito sério que eu não vou conseguir resolver. Manda, Thiago. Todo mundo quer trabalhar comigo. Por alguns meses só. Por quê? Sim, porque aprender isso aí... E abrir o negócio dele. Exato. E tá tudo bem. Eu entendi que 50% da minha equipe vai trabalhar alguns meses, 1 ano ou 2 no máximo, e vai sair. Tá tudo bem, eu já aceitei, tá tudo certo. Vamos criar uma dinâmica diferente na empresa e hoje a minha iniciativa é formar para eles saírem. Já não é mais formar para eles ficarem. Então eu tive que aceitar isso. Eu tenho colaboradores de Manaus, Rondônia, Rio Grande do Sul, Maranhão,
Que mais? Poxa, eu nem lembro. Mas eu tenho uma galera de fora, assim, que vem trabalhar na Medcar. Uns ficam 3 meses e já sai, outros ficam 6 meses e sai, outros ficam 1 ano e sai. Porque eles entenderam que a Medcar é uma baita escola. Então eu vou ter um curso gratuito, ganhando, para estar lá dentro. E aí eles vêm trabalhar comigo. Então, a gente sofre muito, porque mudança de equipe não é fácil. Quando o cara começa a ficar bom, ele sai. Então, eu acho que esse é um problema que todo mundo fala, né? Ah, o mecânico começa a ficar bom, ele sai. Eu também tenho esse problema. Então, agora eu tenho que acelerar a minha entrega de valor, não de salário, não de benefícios, mas de valor para esse colaborador, para ele ficar o maior tempo possível. Porque eu não quero que ele saia e quebre. Eu não quero que ele saia e trave. Então, eu quero que ele saia prosperando da minha empresa. E acontece uma mágica que a gente chama de Jesuscidência, né? Perfeito. Nessa Jesuscidência, Você colhe tudo. quando sai um, chega outro. E quando sai um formado, vem outro melhor, sabe? E às vezes não é melhor tecnicamente, mas o cara é melhor na comunicação, o cara é melhor na iniciativa, sabe? Então, eu falo assim, ó, para cada dia basta a sua preocupação, basta a sua tarefa, o seu compromisso. Não vamos se preocupar com amanhã. Vamos pensar hoje no nosso podcast, no nosso compromisso daqui a pouco, sabe? Amanhã nós temos o dia inteiro de evento, então, para cada dia basta a sua preocupação. Tá tudo certo. Então, gente, começa tudo com a questão da mentalidade, né? Do propósito também, do que o Thiago levantou, né? Que a bandeira dele é muito maior. E assim como desse podcast também, é que é de fazer a diferença para as pessoas, né? Da forma como o Thiago falou, nós também levantamos essa bandeira que é, enfim, Deus está fazendo pelo próximo, defender a família. E isso também inclui que num bom profissional que amanhã depois possa também empreender, que também depois vai embora e está tudo bem, gente. Mas o fato é, quando o nosso propósito é muito maior que nós, como o Thiago falou no início, com certeza a gente é, digamos que remunerado, né, Thiago, como diz você, no retorno do universo, de Deus, de Jesus, assim como você acredita. Thiago, uma coisa que eu achei muito legal também, você falou sobre instrução, muito legal essa questão. Você acha, Thiago, que essa questão que você também atrai essas pessoas é também um fato do quê? Do ser humano Thiago, do pai Thiago, do empresário Thiago, não é só da questão de instrução, mas é esse desejo das pessoas de entenderem o que você faz de diferente. Isso também atrai as pessoas, né? Pessoas boas que querem aquilo. Então, eu acho que essas pessoas naturalmente vão se alinhando, vão entrando no trilho do Thiago, digamos que do trilho do receita de bolo do Thiago de dar certo, Sim. Digamos assim. Então, isso é muito legal. Então, amigo do Indústria, por que eu tô falando isso? Se você tá aí e tá perdendo sua equipe, cara, ajuste, mostre o que você fez diferente para você saber, para que o seu colaborador saiba o que você fez diferente e assim multiplicar para esses funcionários, para esses colaboradores, uma vida melhor que você tem hoje. É isso, Thiago? Isso aí. Então mostre, cara. Como o Thiago falou, se você não sabe treinar, poxa, contrate, mostre que é possível, que com certeza essas pessoas vão trabalhar por amor, pelo resultado, não só por dinheiro físico e resultado financeiro, mas sim pelo algo maior aí, Thiago. Show de bola. Thiago, e aproveitando o início e falando nisso, como é que estamos de tempo aí? Toca o pau. Toca o pau. Thiagão, você falou de várias coisas que conectam com a questão de processos em dar certo. Uhum. Thiago, diz aí para nós um pouco fala um pouquinho para nós como que funcionam alguns processos. Não esquenta. Os processos da Medcar, você falou de processo de contratação, como que cuida das pessoas, como que mantém elas lá. Mas, Thiago, fala um pouquinho aí de processo, do que você defende principalmente de processo, e uma pinceladinha, por favor, Thiago, de diferenciais da Medcar, além do que você já falou ali. Tá. Assim, ó, quando a gente fala em processos, por que ter processos? É uma pergunta, né? Por que tem que ter processos? Muito simples. Cada colaborador aprendeu a trabalhar em uma empresa diferente, uma cultura diferente, uma fase diferente. Então, a Medcar, que o Thiago idealizou, ela tem uma maneira de trabalhar. Por exemplo, você cozinha alguma coisa ou não? Sim. Bom cozinheiro? De café da manhã. Espetáculo. Boa. Eu sou muito bom com iFood. Tô brincando. Algumas coisas eu ainda me arrisco a fazer. Mas
você talvez faz vamos lá, vamos pensar numa... Sou do mato, cara. Sou do interior, cara. Faço Costela de chão? virado, gente. Virado, isso mesmo. De manhã, virado. Qual que é a melhor comida que você faz? Vamos lá. Virado, Thiago. O bom farinha de milho com um feijãozinho, com uma carne ali. É isso aí. Aí, ó, perfeito. Ovo. Eu adoro isso aí também. Minhas crianças também adoram. Minhas crianças são da raiz também. É isso aí. É carne, arroz, feijão, o simples mandioca. que funciona, né? Exatamente. Vida, né? Ovo todo dia. Minhas crianças Isso aí. comem 2 ovos toda manhã. Então, assim, como que você faz o virado ou o revirado, né? Uns falam revirado, outros é virado. Mas como que você faz lá? Você usa uma cebola? Você usa um alho? Sim, perfeito. Então, peraí. O teu processo está diferente do meu. Por exemplo, lá em casa eu não uso alho para fazer o revirado. Um exemplo. É um processo teu que tem que estar escrito. Então, o meu processo é diferente do teu. Dentro das empresas, cada um tem uma cultura, uma ideologia, uma agilidade, algo que defende, né? Perfeito. Então, quando eu contrato um colaborador, ele não vem sabendo a minha receita do bolo. Perfeito. Ele vem com outras receitas. E quando você não tem processo, ele vai fazer do jeito dele. Sem o alho, no caso. Pronto. Ele está errado? Não, de maneira nenhuma. Ele não está errado. Você está entendendo? Sim. Então não adianta eu discutir com esse colaborador que ele está errado se a empresa não tem processos. Então, os processos para alinhar a operação. Então, eu estou alinhando a operação para aquilo que eu defendo, que eu acho que é o diferencial do mercado. Por exemplo, quantos profissionais de oficinas mecânicas ligam para os seus clientes 6 meses depois sem oferecer serviço? Talvez 1%. Mas para fazer um pós-venda real. Pós-venda não é chamar o cara desesperado para vir fazer serviço para você. Então, isso é um processo que eu tenho na Medcar. Qual o percentual das oficinas hoje no Brasil, ou até no mundo, que manda uma mensagem individual para o cliente na data do seu aniversário, falando o nome do cliente? Vou pegar aqui e vou mandar um áudio. Oi, Thiago Dota, bom dia, tudo bem? Somos aqui, por exemplo, lá no meu caso, é a Fran da Medcar, é a Larissa da Medcar, que é as minhas consultoras comerciais. Tô passando aqui só para te desejar os parabéns, feliz aniversário, muita paz, muita saúde. E deixar um presentinho aqui da Medcar para você, em hora que você puder passar a retirar. Uma lavagem cortesia do carro, um brinde, um bombom, enfim, uma higienização do ar-condicionado, né? Qual é o percentual hoje de oficinas no Brasil que fazem esse trabalho? 1%, 0,5%, talvez menos do que isso. Esse é um procedimento que eu tenho dentro da Medcar. Então, assim, os processos são definidos por aquilo que eu acho, que eu desenhei, que eu estudei, que eu planejei para a minha empresa. Então, eu vou contratar 10 colaboradores hoje, eles vão vir cada um com um vício diferente. Alguns falam assim, eu prefiro contratar colaboradores novos, sem experiência, porque os outros vêm com vício. Ele está me dando já um insight aqui. Não tem processo. Perfeito. Porque a empresa que tem processo, você pode contratar o mais experiente, o menos experiente, ele vai ter que seguir o processo. Perfeito. Acabou. Entende? Então, eu prefiro contratar. Não, mano, você já tem que ser direto na contratação. Tudo bem, você tem experiência, mas você está apto a receber ordens? Você está apto a mudar a tua maneira de trabalhar para a nossa maneira de trabalhar? Eu tenho lá um livro que é o regulamento interno da empresa. É uma apostila. Tá o regulamento interno aqui para você. Leia aí. Veja como que tá. Inclusive, nesse momento, eu estou mudando todo o regulamento interno da Medcar. Agora, retornando de Curitiba, eu já vou validar para implantar. Eu mudei tudo. Esse é outro negócio, né? Quando o negócio tá bom, você tem que mudar. Porque a Kodak quebrou por causa disso. Perfeito. Ela continuou fazendo o que ela era muito boa. E às vezes a gente tem que parar de fazer o que a gente é bom. E aí o que aconteceu? Dentro dos processos da Medcar, eu comecei a desenhar e comecei a trabalhar o dia a dia. Porque processo é para rotina. 8 da manhã às 18 horas. É rotina, o que tem que fazer? Se não tiver desenhado esses processos, nós vamos ter um problema sério. Cada um vai fazer do jeito que acha que é bom. Ou que aprendeu. Então, o colaborador fazendo do jeito dele não está errado. Perfeito.
Eu e você vamos fazer o virado, revirado, nós dois estamos certos, mas se eu usar alho, eu não uso. Então não tem erro nisso. Eu posso falar, não, nunca vi revirado com alho. Tá errado isso aí. Aí você vai falar, não, eu nunca vi sem alho. Tá tudo certo. Entendeu? Claro. Então eu acho que essa dinâmica de diálogo com a equipe, treinamento com a equipe e mostrar dos processos sem pedir opinião do que ele acha que está certo ou tá errado. Nós temos que pedir opinião na hora que nós estamos desenhando o processo. Brainstorm é para isso. Perfeito. Eu aceito a opinião até da minha zeladora. 100%. A minha equipe inteira participa de brainstorm. Não tem problema nenhum. Agora, depois que a gente cristalizou e assinamos, ninguém vem dar pitaco. Esse é o processo. Você tá entendendo? Perfeito. Aí vem a hierarquia. Aí tem que funcionar. Quem mandou foi o Thiago, depois foi o gestor da unidade, depois foi o chefe de oficina. Tem a hierarquia. Cristalizamos um processo, nós vamos até o fim. Esse é o processo da empresa. Aí eu vejo o quê? Os donos de oficinas tentam desenhar um processo, mas nem eles sabem o processo. Perfeito. Nem eles sabem. Então, o que me deu saúde mental, tempo para sair da Medcar, por que eu me tornei um instrutor conhecido no mundo todo? Porque eu saí da minha oficina, concorda? Perfeito. Senão, seria mais um... Exato. Então, o que me fez sair de 2, 3 alunos para 30, para 50, para 200, para 300 e ir crescendo, foi eu deixar a Medcar funcionando. A Medcar virou uma potência. Só que uma máquina potente, além de andar, ela consome. Então, o jogo agora é diferente. Um descuido de um dia pode me dar prejuízo o mês inteiro. Uma acertada de um dia pode me salvar o mês inteiro. Então, agora o meu jogo mudou com a Medcar. Mas eu tive que acelerar. Eu tive que acelerar a Medcar com processos. E interessante você ver que conecta com o que você defendeu no começo também, né, Thiago? Que é a questão do DRE, o cara entender o DRE. Porque, cara, o cara só vai entender isso que o Thiago tá falando por causa de um dia ou uma venda, eu posso salvar ou arruinar o mês, diante de que o cara também saiba, né, Thiago, da questão do ponto de equilíbrio da empresa. Uhum. Qual é o ponto de equilíbrio da empresa? Então, se você não sabe, dona oficina, já procura, vai atrás, anota aí, corre atrás dessa informação. E, gente, você que tá aí e ouviu o Thiago falar de, poxa, eu recebo esses feedbacks, eu tenho essa tempestade de ideias aí, o brainstorm, de todos os colaboradores da empresa, ouça eles, ouça, gente. Ouça, entenda o que é, às vezes, o que eles querem dizer, porque a pessoa que está lá na ponta está melhor que você. Você já está tão, talvez, ali no automático e não percebe mais por que o cliente está indo embora, porque está faltando essa conexão, né, Thiago, que você estava falando, desse diferencial que a Medcar acertou em cheio, que é lembrar do cara, passar a dar um presente, desejar, mandar um áudio, um escrito, conforme o cliente entende você. Então, olha quanta coisa boa o Thiago trouxe assim, só nesse simples raciocínio aqui. Então, gente, não esquece de informação, ir atrás e estudar. Thiago, encerrou essa parte aí? Processos? Eu acho que um ponto só importante para a gente fechar é que todo processo precisa 3 pontos para ele funcionar. O processo não funciona se você não tiver, primeiro, treinamento. Segundo, feedback. Por quê? Você treina. Daí você dá feedback sobre aquilo que ele executou. Um exemplo. Eu ensinar você não significa que você aprendeu. Concorda comigo? Claro. Eu fazer por você, ensinando na prática, não significa que você vai fazer da mesma forma que eu estou te ensinando. Perfeito, perfeito. Então, eu preciso primeiro te ensinar, ver você fazendo e te dar um feedback. Porque às vezes você fala de uma forma, eu entendo de outra. Um exemplo. Faz um favor, limpa aquela prateleira lá pra mim. Aí a pessoa vem, prateleira? Então tá, eu vou limpar aqui. Ela tira as coisas ali do lugar, limpa a prateleira e acabou. Aí você chega lá e fala, não, mas peraí. Você não passou aqui um lustra-móveis? Você não tirou tudo da prateleira? Você não lavou com água, com sabão, com isso, com aquilo? Entende? Você não tirou o pó do cantinho? Então assim, quando eu estou falando vai lá e faça, eu estou delargando, né? Perfeito. Então, o processo para funcionar tem que ter o quê? Treinamento, executa. Feedback. Aí eu dou um feedback, ó, melhora aqui, melhora ali,
faz diferente, usa esse produto, usa esse pano, usa o multímetro, usa o scanner, não, põe no elevador. Não. Então, eu dou um feedback. Aí beleza. Aí ele vai fazer de novo, eu dou outro feedback, beleza. Então, treinamento, feedback, treinamento, feedback. Percebeu que a pessoa executou? Aí você coloca um termômetro chamado indicador. É o indicador de horas, é o indicador de faturamento, é o indicador de retorno, é o indicador de eficiência. O que é eficiência? Eficiência é o tempo que a pessoa leva para executar um trabalho dentro do que foi programado. Então, eu programei para fazer essa xícara, bonita, inclusive, com o meu nome, né? Tá aqui, ó. Obrigado pelo presente. Opa. Então, eu dei uma missão de você fazer essa xícara, certo? Agora, eu vou monitorar a xícara, tá legal, beleza. Então, eu vou cristalizar o tempo que você demorou para fazer a xícara. 30 minutos, legal. Então, a partir de agora, o meu padrão é que esse serviço seja feito em 30 minutos. Se o profissional está levando 40 minutos, ele não está sendo eficiente. Aí entra de novo o gestor, né? Olhar indicador, tempo, por que esse cara não está fora do processo? Isso é, mais uma vez, o cara sentar lá e olhar, né, Thiago? Isso, exatamente. Então, assim, o tempo de execução não depende só do técnico. Perfeito. Ao maior erro cometido. Esse é o maior erro cometido pelos gestores. Olhar para mecânico por faturamento. Esse é o maior erro de todos. Quanto que o mecânico produziu esse mês? 10 mil. Olha aí, ó, não produziu nada. Onde está o erro? No mecânico? Não. 90% dos casos não está no mecânico. Eu sou mecânico, então eu vou defender a classe dos mecânicos. Nós não estamos errados. Só que agora eu sou dono de empresa, né? Agora eu tenho um compromisso aí com a Receita Federal, eu tenho um compromisso aí com os meus fornecedores, enfim. Então, assim, o mecânico muitas vezes está sendo improdutivo porque falta ferramenta, porque falta processo, porque falta um POP, porque falta muitas vezes um motivo dele ser dedicado e também muitas vezes porque falta ele ter ciência do quanto ele precisa produzir. Agora, o maior erro é a precificação. Então, eu cobro R$400 por um serviço que o mecânico demora o dia inteiro para fazer. Aí chega no final do mês, o mecânico vai ter produzido R$10 mil, mas ele trabalhou 10 horas por dia. Então, existe uma diferença muito grande quanto o mecânico faturou e quantas horas ele produziu. Então, se você olhar para esses dois cenários, você vai ver que o mecânico está trabalhando 10 horas por dia, mas está faturando pouco. Então, agora vem a sacada. O problema aqui foi precificação. Perfeito. Ou o problema foi eficiência. Eu digo que pode ser os dois, né? Pronto. Pode ser os dois. Então você vai analisar. Porque o problema de eficiência está mais ligado ao tempo de execução. Mas daí, peraí, você não deu treinamento e feedback? Perfeito. Daí que também faltou o POP, né? Pronto. Então você já começa a analisar ali. O mecânico não teve treinamento, não teve feedback, ele não sabe como fazer, ele está fazendo do melhor jeito que ele aprendeu. O virado dele, gente, resumindo a história. Então, o próprio mecânico, nesse momento, ele é induzido a fazer errado. Perfeito. Porque o sistema hoje dentro das oficinas está errado. Por exemplo, eu não faço orçamento baseado em preço. Trocar amortecedor de uma Land Rover com suspensão a ar. Eu já tive esse carro e tive que trocar essas bolsas. O que acontece? Não é o valor da Land Rover. É o tempo que demora para trocar o amortecedor da Land Rover. E o equipamento que você precisa também. Pronto. As pessoas também. Acabou, então... Tem que ter um POP para aquilo, enfim. Então, eu tenho que determinar, para aquele meu mecânico, o tempo de execução. É 5 horas de trabalho. Legal. Ele levou 6 horas. Então, peraí, a eficiência está baixa. Então, quando eu começo a precificar por tempo, certo? Eu começo a analisar que o meu mecânico está levando mais tempo do que foi orçado. E aí eu tenho que ver se é treinamento, se é feedback, se é liderança, se é ferramenta. O que está acontecendo com esse mecânico? Você começa a monitorar. Se a gente não monitorar diariamente esses ocorridos dentro da oficina, nós temos um ralo de dinheiro aberto na oficina. Perfeito. Um com o mecânico, um com as peças, um com a equipe comercial. É um ralo, indo dinheiro para o ralo o tempo todo. Concordo. Então, eu vejo assim, nos processos tem que ter indicadores, senão não tem processo. Perfeito. Show de bola. Thiago, vamos
pincelar rápido aqui, Thiago, para nós encerrar. Se eu for comentar também, não vamos estender muito. E tem coisa, eu vou falar, caramba, quanta coisa boa aí. Meu amigo, que você está assistindo aí, não esquece, anota, volta esse vídeo, vai lá, manda para os seus colegas, para aqueles aí que não tem, que estão sofrendo com a sua oficina, entra nessa live, compartilha com o seu colega, compartilha conteúdos de boa qualidade como esse. Thiago, me diz uma coisa, hoje, para nós fechar aí, elétrico e automático aí, cara, são desafios, como a gente falou lá atrás, né? São desafios que são comparados ao carburador versus injeção eletrônica. Thiago, fala aí como é que você tem enfrentado isso. A Medcar nasceu do câmbio automático, né? Hoje já é rotina, mas para alguns ainda é um fantasma. E diz um pouco como é que você enfrentou isso, Thiago. Conta para as pessoas, para esse cara que está começando agora a oficina e não sabe por onde começar, está lá na reparação mais simples. Fala um pouquinho disso para a gente aí. Bom, uma coisa eu digo, nós estamos na melhor fase para poder entrar no novo. Câmbio automático é algo novo, eu quero entrar. É a melhor fase que existe. Por quê? Quando eu entrei há 18 anos atrás, que eu era ainda colaborador, não tinha treinamento no Brasil, era 1 ou 2 treinamentos no Brasil. Era caríssimo, era só presencial, era 2 dias, você não aprendia quase nada. Você tinha que fazer assim, uns 4, 5 anos de treinamento para ficar mais ou menos em câmbio automático. Essa era a realidade. Não tínhamos manuais. Eu lembro que uma vez eu fiz, isso foi em 2007, eu fiz uma transmissão de uma Cherokee. Cara, eu comprei um manual nos Estados Unidos pela internet, ele veio xerocado. E aí as imagens ficavam tudo preto e branco, você não conseguia nem interpretar as imagens. Então eu mais ou menos traduzia no Google aquela apostila para poder usar e tirar algumas informações, sabe? Quais informações? Torque de aperto e malemar ali um funcionamentinho de embreagem, folga de embreagem. Então assim, a gente trabalhava no escuro. Hoje tem os treinamentos online, tem os presenciais, tem grupos de suporte, sabe? Hoje tem plataformas com informação, você compra manual no mundo todo, você ganha de graça, enfim, hoje nós temos muito acesso, mas você tem que começar a trilhar esse caminho. Então você começa como? Entra num treinamento, faz algumas imersões, né? Aí você vai aprendendo os fornecedores, as ferramentas. Por exemplo, eu deixei de fazer alguns serviços na época porque não tinha ferramenta no Brasil. Mas o que eu fazia? Eu pegava cano PVC. Tinha lá um encolhedor de pistão do câmbio automático, né? Aí eu comprava um cano 100 milímetros, comprava a tampa do cano ali, né? Que fecha a boca do cano. Ia na prensa, prensava aquele cano e aí conseguia desmontar o conjunto de embreagem. Hoje, tem os encolhedores, tudo certinho, a gente compra R$500, R$800, R$1.000, né? Você entra no Mercado Livre, tem, sabe? Então, nós estamos numa fase muito boa de informação, muito boa. Agora vem o que? A sacada. O que diferencia hoje um treinamento do outro é a experiência do instrutor. Tem muito instrutor no mercado sem experiência, nada contra. Eu sou o cara que mais forma instrutor hoje no Brasil. Só da minha base hoje já saiu mais de 20 instrutores que hoje dão treinamento pelo Brasil. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em formar instrutor. Inclusive, eu ajudo, incentivo e falo, você tem que ser professor mesmo. Conforme a gente já conversou aqui. Porém, quando o cara tem pouca experiência, ele vai até uma altura e limita o próprio aluno. Então, busque fazer treinamentos. E a minha recomendação, não faça curso com apenas um instrutor. Conheça vários mercados. O instrutor de São Paulo tem uma metodologia, o do Paraná tem outro, de Santa Catarina tem outro, de Manaus tem outra. E todas são boas. Não existe uma melhor e uma pior. Todas são boas, porque alguma coisa vai agregar. Mas faça treinamentos, crie o hábito de fazer treinamentos. Câmbio automático só dá resultado com conhecimento. E aí vem errar ou aprender com o erro dos outros. Só tem uma forma de aprender, errando. Perfeito. Então eu vou aprender com o teu erro ou com o meu erro. Câmbio automático, o erro é muito caro. Um erro num câmbio, o mínimo que você perde é R$5.000. Qual que é a mão de obra hoje para abrir um câmbio? Mais barato no Brasil, R$2.000, R$3.000. Uma troca de óleo e um filtro dá mais R$2.000. Então só para você abrir um câmbio de novo já é R$5.000 de prejuízo. Só para abrir de novo. Ih, deu errado, vamos abrir de novo. Já perdeu R$5.000. Então não fique perdendo dinheiro para aprender. Faça um treinamento. Por exemplo, hoje nós temos a nossa formação de câmbio automático de 12 meses, que é mais barato que esses R$5.000. É 4.000 alguma coisa, né?
a formação de 12 meses, online, com algumas etapas presenciais já inclusas. Então, esse é um exemplo, né, que a gente tem do aluno se especializar em câmbio automático, por exemplo, mas da forma correta. E não é fazer um curso e já divulgar e vamos abrir todos os câmbios do mercado. Não, vai aprendendo. Vai entendendo qual câmbio é bom você abrir e qual não é. Eu mesmo não pego todo o câmbio lá na minha oficina. Tem carro que eu já falo para o cliente, ó, você tem que estar preparado para gastar 20 mil reais. Caso contrário, é melhor você nem mexer com isso aí. Aí o cliente fala, não, eu não quero gastar 20 mil. Então tá bom, não vamos nem mexer. Porque mecânico não faz milagre. É Jesus que faz. A mecânica ainda não tem esse dom, né? Ainda. Então, eu não consigo reconstruir uma peça, eu tenho que trocar. Perfeito. Né? E se eu tiver que reconstruir, vai ter que ir pro torno, vai ter que ir pra usinagem, vai ter que ir para outras coisas. Então, vai ter custo. Não tem como resolver alguns problemas sem investir. Eu faço muito câmbio de F-150 10 marchas, Mustang. Estou fazendo agora de uns GTR, né? Que é um carro de 1000 cavalos e tal. Um câmbio DSG, só tem no Japão. No Brasil não tem nada, cara. Nem manual, nem nada. Não tem um retentor. Tem um outro GTR que a gente tá lá que o câmbio custou $80 mil. Então, assim, eu já tô no nível de transmissões que eu já sou claro com o cliente. Ó, aqui é 200 mil, aqui é 300 mil, aqui é 50 mil, sabe? Essa semana nós entregamos uma Dodge Ram, ficou 75 mil reais o reparo. Aqueles câmbios de 5 mil reais lá, eu já passei dessa fase. Vamos pegar lá desculpa falar o termo, mas nós temos que falar a verdade. Vamos falar de um C4. Citroën C4 2011. Quanto custa fazer o câmbio? 15 pau. Ah, mas eu faço por menos. Tá deixando coisa para trás. Não tem como fazer um câmbio desse por menos de 15 mil reais. A não ser que você deixe pelas metades. Não troca os pistões que estão ressecados, não troca as juntas, não troca a solenoide, entende? Daí dá. Deixa as buchas tudo folgada, não faz o conversor, deixa o trocador de calor tudo saturado, coloca o óleo mais barato, não o recomendado. Aí a gente começa a fazer câmbio por 5, por 7, por 8. Eu não entro mais nessas frias, porque a economia de hoje é o prejuízo de amanhã. Não adianta. Então eu sou claro para o cliente, ó, você não tem dinheiro? Vende esse carro do jeito que tá. É melhor. Porque eu vou te tomar 5, 6 mil reais, 7 mil reais e vai continuar o problema. 6 meses, vai quebrar de novo. Eu dou garantia de 1 ano em todas as transmissões. E aí eu sou muito assim, ó, direto com o cliente. Eu prefiro não fazer. Esse carro aí eu prefiro não pegar. Então o câmbio automático, ele é muito bom, mas seja profissional no que você está fazendo. Como tudo, né? Se você entrar na metodologia trocador de peça, você vai se arrepender. Eu tive vários conhecidos que largaram o câmbio automático porque entraram errado. Então, assim, faz o treinamento, entende o que a gente está fazendo, você vai ganhar muito dinheiro. Eu tenho alunos que fizeram um treinamento comigo 3 meses depois, se especializaram só em câmbio. Eles falaram, Thiago, eu parei com outro serviço. Só vou fazer câmbio automático. E estão muito bem. Mas eles são metódicos. Seguem o procedimento. Falam a verdade. Gente, não precisa mentir para cliente. Seu carro é 30 mil, o carro vale 20. Não tem problema, você vai mostrar para o cliente. E aqui tem uma sacada. Você nunca passa valor. Primeiro você passa os itens. Essa xícara precisa trocar, esse pistão precisa trocar porque está ressecado aqui. Ó. Tá vendo? Pega aí a borracha na mão. Ó, tá vendo aqui a bucha com folga? Aí você mostra a bucha com folga lá para o cliente, com o relógio comparador, com o micrômetro, com o paquímetro, você mostra. Aí você vai levando o cliente para ele ter o entendimento técnico. Imagina o médico. O médico, ele determina a cirurgia pelo valor? Não, com certeza não. É pela necessidade. Nós mecânicos somos médicos de carros. Medicar, né? Aí, ó. Médico de carros. Então eu tenho que determinar o conserto do carro não pelo valor, e sim pela necessidade. Se vai ficar bom ou não. Eu posso ser transparente para o cliente e falar, olha, dá para fazer o serviço em 2 etapas. Vamos fazer aqui o que é mais urgente, você anda com o carro aí dentro da cidade e tal, né? E daqui 2 meses a gente faz o restante. Beleza, é uma opção. Agora, o que está quebrado, está quebrado. O que está desgastado, está desgastado. Então tem que trocar. Então eu sempre falo para os meus clientes, ó, tecnicamente está assim, 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 assim.
Depois que o cliente entendeu os problemas, aí nós vamos sentar agora, senta na cadeira para você não desmaiar e nós vamos começar a falar do orçamento. Entende? Então, quando tecnicamente você quebra as objeções do cliente, fica mais fácil depois você vender o orçamento. Se você passa primeiro o orçamento e começa a quebrar as objeções, o cliente parou de te ouvir. Ele tá na cabeça dele, esses 10 mil, de onde que eu vou tirar? E você tá falando. E ele tá aqui, minha mulher vai me matar. Meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. E agora, o que eu faço com esse carro? Vendo ou não vendo? E você tá falando. Ele tá só olhando para a despesa que vai ter. Antes de falar de dinheiro, de orçamento, quebre as objeções técnicas. Essa é uma grande sacada que mudou, sim, a aprovação de orçamento da minha oficina. Então, ou seja, né, eleve o nível de consciência do cliente, já vá mostrando para ele o porquê daquilo, qual que é o benefício, né, sem falar de valor. Assim, você subindo essa régua, ou seja, melhorando o entendimento dele, ele vai falar, cara, faz sentido, porque esse cara é um profissional, ele está me mostrando com autoridade, ele é uma autoridade no negócio. Ele não está me enrolando, ele não vai tomar esse dinheiro, não é porque ele é mais caro, mas em si porque ele entende do negócio. E isso também, né, Thiago, é uma grande virada também, que isso também pode ser aplicado no checklist do carro comum de rua. Sim. Não é só estamos falando de câmbio automático, né, Thiago? Estamos falando do carro. Erguei o carro lá, gente, ó, você vai trocar isso por isso, aquilo outro é por aquilo outro, porque isso aqui está vazando, porque isso aqui já deu tempo útil, a quilometragem, essa correia aqui é por orientação do manual. Enfim, gente, isso dá para ser levado para tudo, tudo. Como é que estamos de tempo aí? Fechou aí? Fechou? Cortar? Vamos encerrar então. Thiago, você quer falar rapidamente aí sobre alguma coisa de carro elétrico? Acho que era muito importante aqui para nós. Bem rapidinho. O carro híbrido e o carro elétrico... Que tá bom o papo aqui. Eu já fiz uma formação em Miami, de uma turnê internacional que está acontecendo em vários países. Isso já faz uns 5 anos, mais ou menos. Já venho estudando híbrido elétrico há 10 anos, né? Tenho alunos em vários países. Já estive presencialmente em vários países também. E assim, não tem mais volta, tá? No Brasil, o carro elétrico ele vai ser usado só em grandes centros. É impossível um carro elétrico... Fazer uma viagem daqui pro Acre. Não tem como. Até logo vai ter, mas assim, vai uns 5, 6 anos ainda, ou talvez uns 10 anos, para ter uma estrutura, né, que sustente esses carros. Agora, nos grandes centros não tem como. Um exemplo é o número de vendas da BYD. Um exemplo, sedã médio, né, a classificação do sedã médio, nível Corolla. Qual é o carro mais vendido hoje no Brasil? BYD e Toyota Corolla híbrido. Os combustão já perderam espaço, entende? Perfeito. Então, existe um preconceito, vai pegar, não vai pegar, vai pegar, não vai pegar. Pegou, né? Mas aconteceu. vamos lá, a Porsche tem carro híbrido elétrico? Sim. A Ferrari tem híbrido elétrico? Sim. A Lamborghini? Sim. A Mercedes? Perfeito. A Audi? A BMW? A Land Rover? Ou seja, você acha mesmo que todos os fabricantes do mundo migraram as suas plataformas de indústria para híbridos e elétricos, sendo que o mercado não vai pegar? Não tem lógica. Não tem lógica. Nós somos muito pequenos para discutir esse assunto perto dos grandes, né? Então, é só olhar e fazer uma pesquisa. O que os fabricantes estão fabricando 2022, 2023, 2024? Ou é híbrido ou é elétrico. E acabou. Então, não tem como falar que não vai pegar. Já foi. Essa discussão é de 10 anos atrás, não é de agora. Não adianta mais. Já pegou. O que nós temos que entender agora é o time de manutenção para nós. Então, assim, existe a curva da aprendizagem, né, que ela demora um período. E então, nós estamos nessa curva ainda de aprendizagem, mas quem sai na frente bebe água limpa. Esse é o jogo. E eu saí com o câmbio automático lá atrás, quando todo mundo na minha cidade falava, isso aí não vai pegar, não tem peça, não... Vixe, mas aqui em Cascavel não tem carro automático. Quase não tem esses carros pra gente consertar. Por que mais de 70% dos carros são automáticos. Por que você vai mexer com isso? Lá naquela época, né? Eu lembro que em 2010, quando eu abri uma oficina com um outro sócio que eu tinha, antes da Medcar ainda, eu falei, câmbio automático é o nosso foco. Eu era a única oficina na cidade. A única. 300 mil habitantes. A minha região ali é de 2 milhões de habitantes, né? Pegando as cidades satélites. Eu era a única oficina para 2 milhões de habitantes. Sabe por que a Medcar cresceu? Porque eu já cobrava diagnóstico, troca de óleo com máquina em 2010, eu já fazia.
Nós estamos em 2024, tem oficinas mecânicas que não trocam óleo de câmbio automático. Então, assim, eu consegui surfar uma onda onde ninguém trabalhava. Hoje, a Medcar, talvez aí a preocupação menor dela é o câmbio automático. Já é cultural lá dentro. A minha secretária vende serviço de troca de óleo de câmbio, vende reparo de câmbio automático sem problema nenhum. Porque todo mundo sabe o que é o câmbio automático. E o híbrido elétrico? Já está também. Nesse momento tem uma BMW lá dentro com problema de bateria. Nesse momento. Um carro com 20 mil quilômetros que foi batido, olha só. Uma moto bateu na porta. O que aconteceu? Disparou o airbag lateral. No disparo de airbag, um carro híbrido, ele tem um sistema de proteção de desconectar a bateria. Então, a bateria de alta não está alimentando o carro. Carro híbrido não tem alternador e nem motor de partida. Quem alimenta é a bateria de alta, que vai para um componente chamado inversor-conversor. Esse conversor vai baixar a tensão para 12 volts. Perfeito. E vai alimentar uma bateria de 12 volts que tem lá. Então, não é o alternador, é a bateria que carrega essa bateria aqui. A bateria de alta que carrega de baixo. Como a bateria de alta está desligada, porque acionou os airbags, O carro não funciona. o carro não sai do lugar. Tá entendendo? Aí, o que acontece? Esse carro, nós estamos resolvendo o problema sem trocar bateria, sem trocar módulo, sem trocar nenhuma peça. Mas é uma programação cabulosa que a gente tem que fazer. E nós estamos ali desenvolvendo ela, mexendo, testando, sabe? Porque pela recomendação da BMW, teria que trocar o conjunto. Teria que trocar um módulo lá atrás que custa R$45 mil. Só um módulo. Mais mão de obra, mais manutenção e 6 meses esperando a peça. Então, eu vou resolver esse problema e eu passei um orçamento de R$35 mil para o cliente. E o cliente falou, beleza. Eu falei, mas é o seguinte, eu só te cobro se eu resolver. Se eu não resolver, é 7 mil meu diagnóstico. Tá bom. Quem tá pagando é a seguradora. Então, o mercado do híbrido elétrico, e eu tô com um carro elétrico lá também com probleminha de máquina de vidro. Eu faço todas as revisões dos Teslas da minha região. O Tesla não tem concessionária no Brasil, então quando ele vem de importação, eu faço toda a revisão de entrega para os clientes e, naturalmente, ele vira meu cliente. Então, cada 6 meses esse Tesla está lá na oficina, trocando filtros. Tem a manutenção, né? Sim, pneus, arrefecimento, né? Tipo, normal. Um pouquinho menos, mas tem. Pastilha de freio, por exemplo, né? Mas aí o que acontece? É um outro mercado. Hoje o meu diagnóstico básico no híbrido elétrico é R$2 mil. Quanto que os caras estão cobrando no mercado para passar um scanner num carro a combustão? Alguns nem cobram. Você tá entendendo? Sim, é outro jogo. É outro jogo. Qual que é a diferença do médico no posto de saúde e do neurocirurgião? É uma diferença muito grande. O neurocirurgião, você paga R$1.000 numa consulta. No posto de saúde, você paga R$1.000? Óbvio que não, né? Então, o mecânico aí, se ele quer cobrar mais, o que ele tem que fazer? Certeza. Tem que se especializar, claro. Não tem. O Thiago tá em outra realidade. É claro, eu tava dormindo em cima de apostila, você tava jogando bola. Certo. Enquanto eu tava pagando curso no mundo inteiro, você estava andando de carro turbo, curtindo a vida. Meu sonho era ter um carro turbo, até hoje eu não tenho. Apesar que eu tenho uns biturbo aí, mas é original, né? Né, Carlos? Eu vou ter que comprar um Golzinho GTI e turbinar só pra matar a vontade e depois vender ele. Tá. Vamos rifar um Golzinho GTI? O meu sonho era ter um Gol GTI turbo, né? Era o meu sonho. Não, eu vou fazer um curso de câmbio automático. Eu lembro disso. Meu pai não deixou comprar o Gol. Falou, não, filho, você tem que investir em estudo. É hora de plantar. É, o ensinamento dele. Você tá entendendo? Show de bola. Então, Então bem que você seguiu, né? Então assim, não tem outro caminho para ganhar dinheiro com oficina. É aprendizado e sempre buscando tecnologia junto. Então, o híbrido elétrico, sabe o que é legal? Pra gente encerrar aqui, eu, na verdade, tô com mais pressa que você, hein? Ó, aconteceu um reset de mercado. Presta atenção. Qual é a oficina mais experiente do mundo em híbrido elétrico, você sabe? Não faço ideia. Tá todo mundo no 0 a 0, irmão. Se a oficina tem 30 anos ou tem 1 ano, nós estamos igual. Então, aconteceu um reset de mercado. Daqui pra frente, vai ganhar esse jogo
Quem sair na frente. Perfeito. Não interessa se você tem 30 anos de mercado. Você vai ficar para trás. Posicionamento. É claro. Eu tô vendo pessoas da indústria migrando para os híbridos elétricos. Eu tenho alunos que são engenheiros de telecomunicação, que são engenheiros da linha de transmissão de energia. Eu tenho pessoas assim, ó, advogado. Eu tenho uns caras totalmente aleatórios fazendo curso de híbrido elétrico, porque eles enxergaram o mercado. Eles enxergaram a oportunidade. Enquanto tem mecânico falando, isso aí não vai pegar. Tá entendendo? Então eu vejo que aconteceu o reset de mercado e quem sair na frente vai ganhar o jogo. Existem respostas agora para tudo? Não, porque nós estamos aprendendo. Mas bateria não se troca, se repara. Concessionária troca. Eu reparo. Eu já tenho um equipamento que faz balanceamento de células com software. Eu nem preciso mais controlar. É um equipamento um pouquinho caro, mas a gente já tem. Então, assim, tem muita coisa que estão falando no mercado que não precisa. Ontem, inclusive, eu vi um post de alguém colocando assim, quanto custa a bateria do meu BYD, né? Aí todo mundo lá, é o valor do carro, joga no lixo, isso aí não presta. Eu só fui lá e coloquei um comentário assim, ó, não precisa jogar no lixo e nem gastar mais do que 30 mil reais, eu conserto por bem menos. Pronto, bateria se conserta, cara. Não precisa trocar. Por que a concessionária troca? Porque o padrão de concessionária é trocar peça. Sempre foi assim. Vai na Land Rover e pede lá quanto custa um câmbio automático de uma Discovery 2012. Troca. É 150 pau o câmbio. A Discovery hoje vale 100, 120, talvez menos. Mas o princípio é básico, né? Troca. Sim. Troca. Concessionária sempre foi assim. Então não é um negócio de carro elétrico. Quanto custa o motor de uma Land Rover? 100 mil na concessionária. Então não é carro elétrico. Sempre foi caro as peças. Você pega uma BMW com problema de câmbio. O pessoal esqueceu que Audi quebra câmbio. O pessoal esqueceu que Mercedes está estourando turbina e quebrando motor. O pessoal esqueceu que Land Rover quebra virabrequim. O pessoal esqueceu... A gente tende a repudiar o que a gente não entende, né? Não, peraí. O pessoal esqueceu que Ranger funde motor por causa de uma mangueira d'água? Sim. Oh, o pessoal esqueceu que S10 quebra câmbio por causa da mangueira do radiador lá na frente que joga o óleo do câmbio fora? Não, então assim... Carro elétrico é muito caro. Não é, filho. Todo carro é caro. E eu conserto o câmbio de S10 por 25 mil. Não precisa pagar 80 na concessionária. Entende? E eu conserto o câmbio de Audi por 15, 20 mil. Não precisa pagar 50 na concessionária. Eu faço motor de Land Rover por uns 40 mil reais, 50 mil, dependendo do problema. Não precisa pagar 100 mil. E eu conserto bateria de carro elétrico. Sempre. Não precisa trocar de 150 mil, gente. Então, assim... Repara. Então, assim... Eu olho para a oportunidade. Nunca para os problemas. E só existe oportunidade em problemas. Perfeito. Imagina que isso aqui é um problema. Sim. Tá aqui a oportunidade. Tira o problema da frente e olha para você ver. Tem oportunidade. Novamente, mindset, né? Como a gente pensa. É isso aí, gente. Essa questão até da mão de obra, voltando na mão de obra, né, que era um problema, na verdade virou uma solução pro Thiago, que é o treinamento, que hoje ele joga para todo canto aí, fazendo treinamento, vai para todo lugar, enfim, divulga, treina, forma, enfim, virou uma solução e não um problema. Isso aí. Então, vamos ficando por aqui, gente. Muito bom ter você aqui, Thiago, esclarecendo, ajudando, elevando esse segmento. Gente, muito obrigado, Thiago, muito obrigado, equipe todos aí, muito obrigado pelo excepcional podcast e nós temos que marcar mais uma meia dúzia só para terminar o elétrico. É isso aí. Thiago, foi um prazer. Obrigado pelo convite, meu irmão. Foi um prazer estar aqui. Prazer. Um abraço, gente. Tamo junto.